Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical, a EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Praça Seca 32 é o nosso endereço, que fica perto do BRT, da estação de BRT da Praça Seca. É Barão da Taquara, mas não é na Taquara, é na Praça Seca. É muito bom estar aqui com você e poder compartilhar com você dos ensinos dessa revista. Eu acho a revista aqui, achei dessa revista aqui, mas nós não estudamos a revista. A revista é uma referência para os nossos estudos mais profundos da Palavra de Deus. A gente vai orar e depois a gente vai conversar sobre a continuação da lição que começou na semana passada. Depois você pode olhar, se você não assistiu, você assista o contexto em que estão os personagens, Jeremias, Ezequiel e Daniel. As lamentações são as lamentações do profeta Jeremias. É isso que nós vamos e estamos estudando. Mas antes de orar, eu preciso fazer isso, viu? Pedir para você apertar aí, gostei, porque você fazendo esse gesto tão simples, 0800, você não paga nada para isso, clica aí no botão gostei que você está falando para o YouTube, isso aqui é relevante, isso aqui precisa ser compartilhado. E aí o YouTube vai compartilhar com as outras pessoas, e se você quiser, você pode copiar o link aí e passar para os seus grupos de WhatsApp, para a pessoa que você gosta, que também se interessa por aprender a palavra de Deus. E aí, tá feito? Já fez? Já deu o gostei? Não deixa para o final, dê logo o seu gostei. E depois, se você não gostar, você clica de novo que você aí desgosta. Mas você vai gostar, porque além do ensino aqui da palavra, visual, gráfico, você tem conteúdo das Escrituras, da Palavra de Deus, que você pode checar na sua Bíblia mesmo. A minha está aqui na minha mão e eu quero compartilhar com você. Mas vamos orar? Vamos pedir para o Senhor da palavra, nos ensinar um pouco mais da palavra dele. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que nós possamos nos encher da tua palavra. Fala com clareza aos nossos corações, nos ensina o que precisamos aprender e, acima de tudo, nos ajude a contextualizar, a transformar esses ensinos tão antigos em vida no nosso dia a dia, na nossa convivência com as outras pessoas. Eu te peço, agradecido e confiante, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, semana passada nós vimos rapidamente aqui a diferença de sacerdote e de profeta. Nós vimos também que Jeremias foi chamado muito cedo ali, antes dos 30, porque um sacerdote só era considerado sacerdote se ele tivesse pelo menos 30 anos. E o livro de Jeremias é uma compilação de algumas de suas mensagens, dos seus ensinos, que lá no final do livro, depois do capítulo 30, vai aparecer uma chamada de Deus dizendo: escreve tudo o que eu te disser. E aí Jeremias tem um auxiliar, um escrivão, um amanuense chamado Baruque. Mas isso a gente vai ver com calma um pouquinho mais à frente. Então a gente já sabe que Jeremias foi um profeta do período anterior ao exílio babilônico, e eu mostro a você aqui o que nós vimos do exílio babilônico. Ele é o chorão aqui do exílio babilônico, ele é anterior a esse exílio babilônico, e Jeremias é um profeta que desenvolveu seu ministério por cerca de 40 anos. Ele começa, segundo o capítulo 1 do livro, no reinado de Josias. E Josias foi um rei muito bom, né, que fez as reformas religiosas. Mas reforma não dá para impor de cima para baixo. A reforma religiosa, a reforma do coração, a reforma
de nossas atitudes, a reforma que vale a pena e que há mudança mesmo é quando a pessoa resolve se envolver, a pessoa resolve mudar o jeito de agir. Então a Babilônia está chegando, e se você ler os primeiros capítulos do livro de Jeremias, você vai ver tanto choro, tanto desespero, tanta dor, tanta angústia, porque o profeta vai começar a dizer: vem o reino, vem aí uns poderosos do reino do norte, vem gente aí para massacrar vocês, vem gente para destruir tudo que vocês construíram e toda a história que existe aqui. E existia ainda objetivo de Jeremias, que era dar àquele povo esperança. Eles tinham que se arrepender, mas eles não queriam se arrepender coisa nenhuma. Por volta do capítulo 3 a 5, ele vai dizer que esse povo está com as feridas abertas, está com a pele e a ferida toda purulenta, né? Cheia de pus ali, e aí eles querem enganar as outras pessoas só botando band-aid. É claro que ele não fala de band-aid, eu que estou falando, só para vocês verem como é que estava a corrupção naquela cidade. No capítulo 2 ele vai dizer que todos são corruptos, desde o maior até o menor. Um quer enganar o outro. E os rituais são feitos de forma mecânica, sem valorização do que realmente deve ser feito, né? Eles estavam só cumprindo um rito, achando que Deus se agrada desse tipo de coisa. E Deus chama a atenção do profeta, falando com o profeta, que ele tinha que reposicionar no discurso dele todo esse povo para o arrependimento. Mas eles não estão interessados em arrependimento. Veja no capítulo 2, abra sua Bíblia lá, ele vai dizer, no capítulo 2, palavra do Senhor veio a mim, de novo a palavra do Senhor vindo ao profeta, vai proclamar aos ouvidos de Israel: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva, que me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados, e a desgraça alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os dias, ó comunidade de Israel. Que falta seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim e seguissem ídolos, tornando-se eles próprios sem valor. E aí eles vão questionando o que nós tornamos, nos prostituímos, porque Jeremias e o Senhor fazem uma comparação do povo de Deus como uma noiva cuidada com tanto carinho que abandona seu noivo e larga seu noivo para ir para reconhecimentos de situações completamente opostas. Vejam o que diz o capítulo 10, versículo 11, repetiram os pecados dos seus pais e fizeram pior que eles, 16, 12, abominação total, 13 e 27, havia toda parte do pacto estava quebrado. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, na mensagem de Jeremias, a mensagem vai pregar um reconhecimento do povo da situação. Esse era o que o povo deveria fazer, reconhecer a sua situação, reconhecer que o pacto que eles tinham com o Senhor estava sendo quebrado no dia a dia. Corrupção, abandono de viúvas, de pobres, injustiça social, injustiça mesmo, tudo isso era pacto quebrado. Eles estavam quebrando o pacto dos mandamentos
e de todas as ordenanças do Senhor. Eles tinham que reconhecer a situação de que eles estavam quebrando o pacto. A segunda coisa que o povo podia fazer no discurso, na mensagem, na pregação de Jeremias era anúncio do castigo. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas há uma hora, chega uma hora em que Deus bate na mesa, e aí quando ele bate na mesa, meu amigo, sai de baixo que acabou a confusão, acabou todo tipo de, como dizem aí fora, todo tipo de caô. Deus quando bate na mesa, pum, acabou, aí acabou mesmo, acabou toda essa conversinha fiada, essa falsidade, acabou na hora que Deus bate na mesa. Ok, então são esses dois grandes pactos de Jeremias com a nação. Primeiro, reconhecimento da situação, e não há arrependimento sem reconhecimento. Se você não reconhece, você não se arrepende, mas se você reconhece, se você quer voltar atrás, você se arrepende e dá meia volta. E depois disso, como não tem arrependimento, Jeremias vem com o anúncio do castigo. E aí eu quero dar destaque a 5 mensagens muito claras, mensagens didáticas, mensagens visuais de Jeremias que nós precisamos guardar e guardar no coração. A primeira mensagem está no capítulo 13, Deus me ajuda aqui, capítulo 13, de 1 a 7. A primeira mensagem está aqui, no 13, de 1 a 7. Ele vai ensinar de forma muito didática, olha que forma didática o Senhor tem para ensinar. Ele manda o profeta pegar o cinto que ele usava, um cinto de couro, enterrar o cinto de couro, esperar o cinto de couro apodrecer e depois amarrar o cinto de couro de novo na cintura para ver a função do cinto. O que vocês acham que acontecia? Está lá no capítulo 13, versículos 1 a 7. É óbvio que o cinto apodrecido, na hora que você aperta ele, para ele fazer a função dele, ele arrebenta, ele estoura, ele não é cinto coisa nenhuma, ele está completamente podre e corrompido. Era isso que Jeremias estava ensinando para o povo. Primeira coisa, o cinto de couro. A segunda coisa, ele vai usar a ideia dos odres. Deixa eu falar para você os odres. O que eram odres? Odres era um lugar onde de couro, também de couro, em que se colocava um vinho. Capítulo 13, versículo 12 a 16. Odres, então, era aquele lugar em que se colocava o vinho. E aí, de novo, Deus vai falar para Jeremias, enche esse odre e deixa esse odre guardado para ver o que acontece. O que acontecia com o odre? Se deixasse também o odre guardado muito tempo, ele ia preservar o vinho. Mas se você colocasse o odre também na terra, molhasse a terra e depois de uns dias pegasse o odre, ele estava podre. Aí bota o vinho, o que acontece? Ele estoura e todo o vinho se perde. A mesma coisa Deus está falando com o povo de Israel. Olha, vocês se apodreceram, vocês se corromperam, vocês se meteram com esse povo, vocês se misturaram com esse povo e vocês estão metidos em completa corrupção. Então, esse aqui é o número 1 e esse aqui é o número 2. Vejam que forma didática tão clara Jeremias tem para falar para eles. E eu quero que você memorize isso. Por quê? Porque depois você vai ver o profeta Ezequiel usando essa mesma estratégia, Deus usando Ezequiel com a mesma estratégia didática e até mais do que didática, é uma estratégia de teatralidade, muito teatral essa forma de se apresentar. Aí, em número 3, ele vai falar sobre família, vai falar
do versículo 16, capítulo 16, versículos 1 e 2, veja lá o que ele vai falar, capítulo 16. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, não case nem tenha filhos e filhas nesse lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nessa terra e a respeito das mulheres que forem mães e forem seus pais. Por que que Deus vai usar o próprio Jeremias como exemplo de família? Ele vai falar, família só vai ser um problema para você gigante, porque vai fazer você sofrer ainda mais. Você vai ver seus filhos sofrendo, você vai ver suas filhas sendo aviltadas, suas filhas sendo abusadas, e você vai sofrer ainda mais, Jeremias. Por que que isso vai acontecer? Porque eu anunciei o castigo e vocês não deram valor ao anúncio que eu fiz. Por isso Jeremias nunca vai se casar. Imagine o que era um homem naquela época escolher e ser orientado por Deus para nunca se casar. Então, o terceiro ponto crucial e doloroso para Jeremias era a história da família. Depois o quarto, famosa visita de Jeremias à casa do oleiro. Está lá no capítulo 18, versículos 1 a 4. Isso aqui com certeza você sabe até a musiquinha, né? Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faça de novo. Está aqui no livro de Jeremias. Porque Deus fala, vai na casa do oleiro. Ele vai na casa do oleiro, vê o oleiro fazendo com muito carinho, muito cuidado. Eu lembro até de alguns filmes, o cara está formando lá o vaso e de repente o vaso pronto, ele se quebra. Mas como ele acabava de ser feito, ele precisava ser moldado novamente e ser refeito. O que que Jeremias estava falando para o povo, o que que Deus estava falando para Jeremias, para ele passar para o povo, é que aquele povo precisava ser moldado novamente. Precisava quebrar-se, se arrepender e se deixar moldar pelo oleiro. Você percebe como é didático isso aqui, como é sensacional a forma de Jeremias contar a história. E finalmente vai falar, aqui sim, vai falar do jarro, não mais do oleiro, mas vai falar do jarro quebrado. Aqui no 4, o oleiro acabou de fazer o vaso, ele ainda não passou pela esmaltação e tudo mais, o jarro ainda está mole, ainda está sensível, ainda está fácil de ser refeito. Se ele quebrar, o oleiro faz de novo. Mas o jarro já quebrado, já passou pelo forno, já está pronto. Se você usar o jarro, deixar ele cair, bum, ele se espatifa todo. E nunca mais, mesmo que você faça remendos, nunca mais vai ser o mesmo vaso. Aqui está no capítulo 19, no versículo 11. Veja, eu estou colocando as referências para você acompanhar e depois ler com zelo esses textos. O que Deus está falando para Jeremias? Que quando a gente está pronto, quando a gente já está maduro, quando a gente já está vivido, a gente precisa se deixar quebrar. A gente precisa se deixar quebrar e só o milagre restaura a gente. A gente vai pagar um preço muito caro porque nós não fizemos a mudança que deveria ser feita lá na casa do oleiro. Bem, a rebeldia do povo levou o povo à destruição. A rebeldia do povo levou aquele povo para o exílio. E o exílio, como eu disse para vocês, vai ser um lugar de muito sofrimento, de muita dor, de muito sufoco. Sabe por que o exílio aconteceu? Porque eles não ouviram a voz do profeta. O reconhecimento da situação e o anúncio do castigo é porque o arrependimento não acontece. A minha oração é que você perceba a situação em que você está e que você perceba que nós todos precisamos desse arrependimento. Nós todos precisamos voltar nossos corações para o Senhor e deixarmos-nos ser usados pelo Senhor, para que
não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com aquele povo do exílio. E lembrem-se que o exílio foi a destruição do templo, foi a destruição da liberdade daquele povo e foi baseado na escolha daquele povo obstinado. Como é que você é? Como é que você é com Deus? Você é obstinado, teimoso, Deus vai me abençoar? Cuidado, porque Jeremias vai nos ensinar ao longo desse trimestre, dessas lições, que nós precisamos ser sensíveis, como o profeta Chorão foi, para obedecermos às ordens do Mestre. Muito bom estar com você e eu quero que Deus te abençoe muito. Te dê uma semana de vitórias e vitórias constantes, baseados na palavra de Deus.